Presidente em exercício, colega U, vereadores, vereadora Solange, no plenário até no momento, Maria Germano, Wander Buquerque, Nicodemo, Solange, vereador Gugu. Presidente, hoje tivemos bons debates, alguns embates, mas faz parte da democracia. Muitas vezes uma crítica, uma cutucada na ferida, serve até, às vezes, para nós mesmos, errar menos. Às vezes a gente erra muito, mas às vezes a gente erra, talvez tentando acertar. E hoje falou-se bastante sobre governo, e também falamos bastante sobre uma coisa assim que aqui nós comentamos muito na palavra. O vereador, ele fala, ele questiona, e essa é a função de vereador mesmo. Tem que falar, tem que tentar cada um convencer na sua ideologia, na sua parte, mas falamos também que está faltando, o governo está nos devendo, não só a vereador de base, o vereador A ou B, porque do jeito que foi a reunião, na condução da reunião aqui hoje, deu para perceber que realmente falta diálogo. Quando eu me pronunciei aqui, e às vezes aí hoje que se fala que está começando crise, a gente percebe isso aí. Só que se nós, a prefeitura é como uma família, se está começando em crise, a gente talvez tem que cortar aqui e ali, mas também não pode cortar as prioridades, não pode cortar um remédio, não pode cortar um exame, pode cortar certas peças do jogo, não tem jeito, mas tem jeito de cortar outras peças. Então, eu acho que essa reclamação que eu sempre questiono, a falta de diálogo, porque há um ano atrás tivemos com cerca de 10 vereadores, 10 ou 12 vereadores aqui no turismo, e naquela ocasião, então, se falaram, pediu desculpas, que estava começando o governo, que era o primeiro ano, então se falava muito no diálogo, que ia uma vez por mês, nós íamos nos reunir, e aí a coisa não caminhou desse sentido, não teve a palavra diálogo, não teve mais reuniões. A gente está aqui há 6 anos, a gente percebe os discursos dos vereadores, a gente percebe também que alguns vereadores, mesmo fazendo papel de base, há assim uma falta de contentamento, e poderia, eu acho, resolver, que eu acho que cada vereador que está aqui não chegou aqui à toa, chegou porque foi acreditado pelo povo, chegou porque teve seu voto legítimo nas urnas. Então, eu acho que está faltando esse diálogo, o governo tem que conversar, se o Ouro Preto está atravessando em crise, tem que conversar, e quando não se tem conversa, tem problema com Santa Casa, tem problema com Novelis, tem problema com empresas que vão vir para cá, se ela não tiver credibilidade, uma empresa de fora, se quiser vir para Ouro Preto, e pensar assim, poxa, mas o governo de lá nem conversou com a Novelis, o governo de lá não conversa com os empresários, qual é o interesse de um empresário de fora bater na porta de Ouro Preto, ou até chegar aqui na Casa Legislativa para pedir uma isenção de impostos, para colocar uma rede aqui, ou colocar qualquer negócio aqui. Então, causa dúvida. Então, o que faz isso é a falta de diálogo. E algumas coisas não estão funcionando muito bem, e a gente sabe disso. Já tem alguns secretários que não está atendendo telefone de vereador. Você liga 1, 2, 3, 4, 5, 6 e não está atendendo. Isso não é bom. Isso não é bom. Para falar que tem base na Câmara, sem conversar, você nem sabe se tem base. Talvez aqui cada um está defendendo o seu cantinho, mas está errado. Nós, quando se trata do município de Ouro Preto, nós temos que defender ele em conjunto, não unificado. Nós não podemos defender Ouro Preto
como é que eu posso dizer, individual, senão não precisava de 15 vereadores, precisava de um só. Então, eu acho que está precisando conversar, está precisando desse diálogo. A comunicação, a gente percebe aqui que não está funcionando. Como pode? Isso não tem que ser só base de governo, não. Tanto tem voto, vereador de situação, como de oposição, que está esperando casa, está esperando as coisas. E quando acontece um evento, não se manda um convite, nem para o presidente da Câmara, nem para um vereador. Não estou falando só de base. Vereador de oposição, que fala que é oposição, mas tem eleitor também esperando casa. E às vezes votou também no mesmo governo. Então eu acho que tem que repensar certas coisas, porque nós não estamos há 12 anos atrás. O mundo mudou, as coisas vão mudando, e hoje as pessoas são mais livres, elas falam o que pensam. E aqueles que não falam, ficam muito calados, é ruim também, o povo não sabe o que ele está pensando. Então a gente tem que falar, e mesmo que a gente seja retrucado, que você acha que não está falando certo, mas você tem que falar para o povo te ouvir e saber o que você está falando. Se a comunicação não funciona nem para mandar um convite para a Câmara, não para um vereador, somos só 15 vereadores, poderia mandar, a não ser que pela minha ideologia que eu estou pensando aqui, eu não vou passar a mesma vergonha que eu passei em Antônio Pereira, não. Em Antônio Pereira aconteceu uma coisa que eu fiquei abismado. Uma pessoa que é um cargo comissionado, trabalhando pela prefeitura, chegar numa reunião e falar que lá, os vereadores, ninguém estava fazendo nada, como se esquecesse que o legislador pede, reivindica, faz requerimento, pede para o próprio distrito, e essa pessoa chegou lá, que vocês são testemunhos disso, tem ata, falar que quem estava fazendo coisa lá é só a vereadora Regina Braga, ou o vereador Marquinho, isso vocês estavam testemunho. E depois fala que o vereador fica com ciúme do outro. Não é isso, não. Mas quando você vê a coisa desencadear para um outro lado, você tem que se defender. Quando você vê a coisa que está fazendo mais para um vereador do que para o outro, você tem que se defender. Então, eu acho que aí é a falta daquelas reuniões que tinha que estar tendo. Tanto pequenos problemas que está acontecendo aí hoje, são pequenos, fácil do governo sentar, que ele tem a caneta e resolver. Aí ele deixa um vereador mal satisfeito, deixa outro, o outro quer falar com o secretário, não consegue, quer resolver um problema de saúde, não consegue, quer questionar a secretária lá, você liga, não consegue, aí a pessoa começa, cada um fazer aquilo, cada um tocar por si próprio, mas não é bom. Não é bom nós vereadores trabalhar no individual, é bom a Câmara Legislativa, com os 15 vereadores, trabalhar num gesto coletivo, o melhor para Ouro Preto. Mas para isso, é preciso que essas pontes funcionem, legislativo, judiciário, executivo. Mas na medida que não tem isso, eu acho que quem vai ficar prejudicado vai ser o povo de Ouro Preto. Então é preciso que a gente repense isso, é preciso que o governo repense isso. E a gente não quer que faça mais para A ou B, não é nada disso, faça para Ouro Preto. Eu acho que fazendo para Ouro Preto, eu tenho certeza que a gente vai agradecer mais. E eu também falei aqui na hora da reunião, que cada um aqui é livre, e eu não poderia ser injusto com o governo, no sentido que várias obras, eu cheguei a contar aqui nessa casa, 8 obras que ficou pela metade, que o governo anterior talvez não deu para concluir, e eu não poderia cuspir no prato e falar que o governo Zé Leandro não concluiu. Todas as 8 obras eu posso relacionar elas aqui, como reforma de escola do Juventina, continuou fazendo no Morro Santana, como a reforma de escola do Morro Sebastião, que está fazendo, reforma de posto de saúde, que não foi feita, ele está concluindo, 7 ruas do Morro Santana, sendo pedido de vários vereadores aqui, não estou falando de mim, que foi levar a qualidade de vida para lá. Eu não posso deixar de agradecer isso. Agora, quando falta diálogo, eu tenho que questionar, eu tenho que falar, porque com pequenos problemas, se continuar assim, o governo perde a base da casa com questão de 3 meses. Mas será que não está na hora de conversar? Tem que esperar na última hora? Eu já vi governos tentando unir partidos com 6 meses e não conseguiu. Eu já vi governo fazer obras de grandes impacto para Ouro Preto, mas grande impacto mesmo, que quase que a renda de Ouro Preto for situada só num lugar e depois perder a eleição. Então a gente tem que repensar certas coisas. Aonde eu estou certo? Aonde eu estou errado?
Eu também erro muito. Às vezes eu tento acertar, mas a gente erra. E às vezes quando a gente erra, a gente até usa o microfone para pedir desculpa. Porque a gente não é santo, não, e a gente não é o senhor do certo, não. A gente erra. Então, mas eu estou questionando aqui que ainda dá tempo, porque se fosse falta de orçamento, mas o orçamento aumentou, chegou nessa casa aumentado, mais alto, que seja 300 milhões, mas se 300 milhões for bem gasto, dividir bem esse fruto, eu tenho certeza que o governo dá para trabalhar. Agora, se 2, 3, 4 empresas levar tudo, não vai sobrar nada para as outras, não. Eu sempre questionei. Quando eu questionava aqui, presidente de exercício Gugu, que dividir o fruto, não é que eu estava questionando que tem que ser meu, seu ou do outro vereador, é dividir para essa renda ficar em Ouro Preto. Eu não conheço empresa de fora que entra em Ouro Preto, que o BDI fique em Ouro Preto. A maioria das grandes empresas que vêm de fora, o seu BDI, o seu lucro presumido da empresa, eles vão para fora. Ele não gera serviço, ele não gera retorno. Então, a questão aí é uma questão de lógica. Como atrair empresas? As empresas lá vão embora. Como atrair outras? Tabirito atraiu empresas, não precisa ser muito tempo, há 15 anos atrás, dando 5 anos de isenção de impostos. Perdemos várias empresas, isso é óbvio, não é a oposição que tem que falar, não. É a realidade, qualquer um pode falar. Então, para atrair empresa, tem que ter diálogo. Tem que trazer, às vezes, passar na Câmara isenção, porque aí teria que passar isenção. Nós estamos vendo as empresas ir embora. No passado, a fábrica de tecido se mandou, a fábrica de cabo acabou, a Alcam foi embora quase tudo, agora está indo novelas. E o que nós estamos atraindo para nós? Sei que o turismo é importante, sei que Ouro Preto é barroco, Ouro Preto é patrimônio mundial, mas será que só turismo nós conseguimos, sem mineração, Luiz, sem coisa, nós conseguimos sobreviver? Luiz. Eu tenho dúvida. Luiz, mas nós estamos com a... Perfeitamente, nobre colega. Nós estamos com a empresa aqui em Ouro Preto, sim, empresa de multa, fábrica de multa para a rua fora, para o turista. É o que eu falei, cada um tem que dar sua opinião e a gente tem que manifestar. Não adianta a gente ficar calado. Nós vamos perder o turista também. Exatamente. Então a gente tem que se prevenir com, unirmos, que acho que a gente unido tem força. Mas como unir sem ter uma reunião para ver o que o Zé do Binga pensa, o que a Solange pensa, o que o Vander pensa, o que o Zé Maria pensa, que está aqui ainda, que eu estou citando o nome, o que o Gugu pensa? O que ele pensa? Talvez não para ele, mas para o bairro dele. O que está deficiente lá? Se eu não chegar lá na Bauxita e perguntar para o majoritário que está lá, ô Dentinho, ô Gugu, o que seu povo te pede mais, já que você ganhou tanto voto aqui, eu tenho que respeitar isso? Como? O prefeito não pode dar carta se não tem os majoritários lá, se não tem lá a própria associação para falar, é isso que nós queremos. Mas eu sempre vivi aqui questionando para fazer obras prioritárias, orçamento participativo, que é a própria comunidade que escolhe, que aí não tem vereador A que escolheu a rua lá, fulano de tal escolheu a rua, ele vai ganhar voto lá, não. Quem escolheu ali foi a comunidade. Mas a gente cansa de falar. Diz que conselho não é bom dar mesmo, não, né? Tinha que vender, né? Então, a gente espera que ainda dá tempo, temos 2 anos de governo, temos um orçamento de quase 350 milhões, se souber economizar, não gastar tanto com algumas coisas e priorizar certas coisas, eu acho que a gente vai chegar lá. Obrigado, senhor presidente. É só para... Obrigado, vereador.